20 de dezembro de 2025, São Paulo. Durante um show de Thiaguinho, Neymar fala publicamente sobre a Copa do Mundo de 2026 e faz uma promessa. Queria dizer para vocês que nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil, tá? O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar. Só havia um problema. Para muitos, a presença dele na Copa era incerta. E embora alguns tenham botado fé, a maioria... Ele se convocou? Sabe nem se vai ser convocado, pô. Não era uma promessa sendo levada a sério. Era uma promessa sendo tratada como piada antes mesmo de poder ser cumprida. E para muita gente, a promessa já parecia grande demais para alguém que sequer sabia se estaria entre os convocados. Dia 18 de maio de 2026, essa dúvida foi esclarecida. Após um ciclo recheado de polêmicas e lesões, Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira e vai disputar a sua quarta Copa do Mundo com a seleção brasileira em busca do hexacampeonato. Mas vocês já sabem o que aconteceu depois. Em 11 de junho de 2026 veio a Copa. Nas oitavas de final, o Brasil perdeu 2-1 para a Noruega. Ou seja, nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil, tá? A promessa não foi cumprida. Em julho vocês podem me cobrar. O público voltou e cobrou. Já zicou, já podemos cobrar. E agora? Envelheceu bem este vídeo. E então o tempo passou. Infelizmente o Brasil não ganha mais nada. Mas essa descrença não começou com Neymar. Muito antes de alguém rir de uma promessa de título, o Brasil já tinha aprendido que esperar uma vitória também podia terminar em frustração. 16 de julho de 1950, o Brasil precisava apenas de um empate contra o Uruguai para conquistar sua primeira Copa do Mundo. Perdeu por 2-1, e aquela derrota não foi tratada apenas como uma derrota esportiva. Ela deixou um trauma. Na Copa seguinte, veio outra eliminação precoce, e o pessimismo continuou. Até que em 1958, alguma coisa aconteceu. O Brasil foi para a Suécia carregando justamente aquela desconfiança, e voltou campeão do mundo. Depois vieram 1962, 1970, 94, 2002, 5 títulos. Mas então... Olha a bola chegando! Em 2014, essa confiança sofreu um golpe diferente. O Brasil perdeu por 7-1 para a Alemanha, em casa. E alguma coisa que parecia adormecida desde 1958 voltou a aparecer: a desconfiança. E ela não desapareceu. 2018, 2022 e agora 2026. E é aqui que aquela promessa de Neymar começa a fazer sentido. Porque quando ele disse que faria o possível e o impossível para trazer o Hexa, ele estava falando para um país que já não esperava mais aquilo com a mesma naturalidade. Ele se convocou? Sabe nem se vai ser convocado, pô. Mas talvez o mais estranho seja que essa mudança não aconteceu apenas no futebol. E é aí que a história começa a ficar maior que uma Copa do Mundo. Porque se fosse apenas sobre a bola, seria fácil, mas não é. Porque você olha para um comentário como esse e percebe que o problema vai muito além do que o futebol consegue explicar. E talvez aqui, em algum lugar desse comentário, esteja escondido o maior trauma do Brasil. Essa sensação de que o Brasil já não é aquilo que um dia já foi e não nasceu agora. E alguém percebeu isso muito antes de nós. Ele chamou aquilo de complexo de vira-lata. A ideia era simples e ao mesmo tempo bastante incômoda. A tendência do brasileiro de se colocar voluntariamente em uma posição de inferioridade diante do resto do mundo. O brasileiro tem prazer em falar mal do Brasil, em ridicularizar as coisas daqui. E ainda tem essa coisa de ficar idealizando. Recentemente, esse conceito voltou ao centro da discussão. O criador Warman publicou um vídeo tentando explicar o que, para ele, está por trás das últimas decepções da seleção brasileira. E, no centro da interpretação apresentada por ele, estava justamente o velho complexo de vira-lata. A leitura provocou críticas, mas não apenas pela maneira como ele descreveu o brasileiro. O ponto mais forte da reação estava na conclusão, porque depois de apresentar o complexo de vira-lata como parte do problema brasileiro, Warman chega a uma conclusão bastante direta. O brasileiro precisa se livrar desse complexo. Precisa parar de se subestimar.
E é justamente aí que dá para entender boa parte daquelas críticas. Porque para quem discordou dele, havia uma questão anterior. E se aquilo que parece ser apenas um sentimento de inferioridade também estiver relacionado a coisas que realmente aconteceram? E se estivermos confundindo a consequência com aquilo que veio antes dela? Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a lógica da conclusão. Porque antes de dizer que um país precisa simplesmente deixar de se enxergar como inferior, talvez seja necessário entender por que ele chegou a se enxergar assim. E é exatamente aí que mora a questão principal. O Brasil não é um país que precisa inventar uma grandeza que não possui. Ela está aqui, e não é só aquilo que está debaixo da terra. Porque riqueza, por si só, não é poder. Existem países sentados sobre verdadeiras fortunas naturais que nunca conseguiram transformar tudo isso em desenvolvimento, tecnologia ou influência proporcional ao que possuem. É a chamada maldição dos recursos. Mas o Brasil tem uma diferença importante. Aqui também existe quem saiba o que fazer com eles. Embraer, Embrapa, Petrobras. Quando o Brasil consegue reunir conhecimento, instituições, gente e recursos em torno de um projeto de longo prazo, ele consegue produzir coisas extraordinárias. Então o problema não parece ser falta de capacidade. Então o que será? Quando comecei a pesquisar o que estava por trás dessa distância tão estranha entre o Brasil que poderia existir e o Brasil que de fato existe, eu tinha a sensação de que alguma peça estava faltando. Porque se o Brasil ainda produz talento, ainda produz ciência, ainda produz recursos, indústria, tecnologia, então por que isso parece se transformar tão pouco em poder? E talvez seja aí que essa história deixa de ser apenas econômica. Porque autonomia não significa fazer tudo sozinho. Significa ter poder suficiente para decidir o que fazer com aquilo que você sabe, aquilo que você produz e aquilo que você possui. E eu pergunto, existe autonomia para decidir o que fazer com aquilo que a gente possui? Eu serei a única voz forte, poderosa, absolutamente livre e independente para lutar contra essa caterva. Nascido em Rio Branco, estado do Acre, Enéas Carneiro só foi registrado 9 anos mais tarde, em Belém do Pará. Órfão de pais desde os 9 anos, sempre trabalhou para ajudar a família. Com apenas 15 segundos no horário gratuito de televisão em 1989, tornou-se célebre com a frase "Meu nome é Enéas". Se você ainda estiver se perguntando como um país com tudo isso, recursos, território, talento, conhecimento, universidades, indústria, tecnologia e uma capacidade real de produzir coisas extraordinárias, consegue continuar tão abaixo daquilo que parece ser capaz de fazer, Enéas tinha uma resposta: soberania. Ou mais precisamente, soberania construída sobre autonomia. E adivinha onde essa ideia poderia ser testada de verdade? Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil percebeu que a energia nuclear não seria apenas uma fonte de eletricidade. Era também uma tecnologia estratégica. E para dominá-la, não bastava ter urânio. Era preciso ter conhecimento próprio. E conseguiu. O Brasil desenvolveu conhecimento próprio para enriquecer o urânio. Mas vocês sabem o que aconteceu depois? Redemocratização. A Constituição de 1988 e o abandono da opção militar. Em 1990, Collor fechou simbolicamente a instalação da Serra do Cachimbo. Em 1998, o Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. E é isso que torna essa história importante. Não é uma história de um Brasil incapaz. É a história de um país que desenvolveu uma capacidade estratégica e depois precisou decidir o que faria com ela dentro de uma ordem internacional já estabelecida. Então, o que pesou mais nessa trajetória? Nossas próprias escolhas ou os interesses e as regras de um mundo em que outros já ocupavam o topo dessa tecnologia? Isso não significa que exista uma sala secreta onde alguém decidiu destruir o Brasil, porque parte dessa distância também foi construída aqui dentro. Projetos de longo prazo foram interrompidos, políticas mudaram de direção, a produtividade permaneceu baixa, mas o problema é maior do que gastar errado. Um país não constrói poder apenas colocando dinheiro em uma indústria, uma universidade ou uma obra. É preciso conseguir transformar esse investimento em produtividade, em conhecimento, em tecnologia, em capacidade que sobreviva ao próximo governo. Se recomeçar tudo a cada ciclo político. E talvez seja essa a parte mais difícil de aceitar. O problema não é que o Brasil não consiga.
é que aquilo que ele consegue construir ainda aparece muitas vezes como exceção e não como sistema. E quando esse problema se repete por tempo suficiente, ele deixa de ser apenas uma questão de economia, tecnologia ou política e começa a mudar a maneira como um país olha para si mesmo. Queria dizer para vocês que nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil, tá? Agora essa frase soa diferente, porque nós já sabemos o que havia por trás dela. No começo, parecia que estávamos falando de um jogador e de uma Copa. Agora já sabemos que não era só isso. Aquela promessa era pequena demais para explicar o que estávamos investigando, mas grande o suficiente para revelar o sintoma. Ele se convocou, sabe nem se vai ser convocado, pô. Porque talvez o mais importante não seja perguntar por que Neymar não trouxe o Hexa. É perguntar por que uma promessa dessas deixou de soar como uma coisa natural para nós. Porque no fim de tudo, não é que os brasileiros tenham simplesmente parado de acreditar em Neymar. Eles já tinham começado a parar de acreditar em si mesmos. Porque essa distância entre aquilo que o Brasil pode ser e aquilo que ele consegue ser não fica apenas na economia ou na geopolítica. Ela chega até a maneira como o brasileiro olha para o próprio país. Ela aparece na expectativa, na comparação, na ironia, na certeza de que aquilo que funciona lá fora dificilmente funcionará aqui, e às vezes, até na vontade de ver o próprio país fracassar. Não é sobre esses comentários. Eles são apenas os exemplos mais extremos de uma coisa muito maior. Quando Nelson Rodrigues escreveu sobre o complexo de vira-lata, ele estava tentando descrever um brasileiro que se coloca voluntariamente abaixo do resto do mundo. Mas talvez exista uma pergunta anterior. O que acontece com um povo quando ele vive durante décadas vendo a distância entre aquilo que sabe que poderia ser e aquilo que consegue ser? É por isso que aquele vídeo de Warman foi tão criticado. Porque o complexo de vira-lata não é a origem de tudo isso. É uma consequência. E talvez seja por isso que antes de dizer